Fala pessoal, bem-vindos ao nosso quadro Será que Sobrevive? Segundo vídeo do nosso quadro, e o tema de hoje é controle administrativo. Será que uma empresa nos dias de hoje consegue levar no improviso ali as suas operações sem ter um administrativo eficiente para poder ajudar no dia a dia? É o que a gente vai ver depois da vinheta. Eu vou te falar 5 motivos para você estruturar o seu controle administrativo quanto antes. Bora pra tela. Pessoal, então é normal quando a gente abre uma empresa, acaba de abrir um CNPJ, a gente ir improvisando as nossas operações conforme vai aparecendo as vendas, vai fazendo um atendimento sem uma gestão administrativa, sem um orçamento, né, organizado, bonitinho, digitado, sem ter ali uma documentação da sua operação. Mas conforme a sua empresa vai crescendo, se torna assim necessário você ter um controle administrativo. Por quê? Isso vai te trazer benefícios para você organizar as rotinas da sua empresa, atender as legislações que necessita de informações para fazer as declarações e obrigações acessórias, comunicar melhor com a sua contabilidade. Então, nesse vídeo bem objetivo, eu vou mostrar para vocês 5 critérios para vocês analisarem e começarem a partir de hoje, começar a fazer o controle administrativo da tua empresa. Então, primeiro ponto, se você começou a sua operação bagunçada, tudo bem, é aceitável, porque você estava no início, não tinha tanta experiência e não tinha um volume tão grande de atendimento. Só que, conforme a tua operação cresceu, o cliente também gosta de credibilidade e profissionalismo. Então, imagina, existe diferença entre você receber, por exemplo, um orçamento bonitinho em PDF, com tudo detalhado, condição de pagamento, o serviço que vai ser executado, ou você só receber o preço pelo WhatsApp. Então a gente pode até começar só dando o preço pelo WhatsApp, mas depois é interessante você ter ali, como eu falei, um orçamento estruturado, digitado com o logotipo da tua empresa, com papel timbrado da tua empresa, especificando as condições de pagamento, os detalhes do serviço, condições de garantia que protege tanto o seu cliente quanto você. Então, um prestador de serviço, ele não vende só execução do serviço, ele vende também a confiança. Então, quando o orçamento vem padronizado, quando existe emissão de nota fiscal dentro do prazo, quando o contrato do serviço é bem claro, até mesmo o atendimento do seu e-mail responde num tempo hábil, então o cliente já começa a perceber essa estrutura. Então ele já vê que não é um amador, já vê que é uma empresa que está investindo nos seus processos. E um detalhe que pouco empresário se atenta, o cliente tende a pagar mais caro quando ele percebe ali que uma estrutura é mais organizada. Quando ele sente a segurança na contratação do serviço, ele tende a pagar mais caro, mas em contrapartida, quando ele vê que é bagunçado, que é desorganizado, acaba desvalorizando o seu próprio serviço. Uma empresa bagunçada, ela já transmite risco, até mesmo na hora de contratar. E aí eu já trago o segundo critério, que é o risco de perder documentos oficiais ou essenciais. Por exemplo, notas fiscais devem ser armazenadas por 5 anos ou até a vida útil da empresa, assim como arquivos XML, não só pela legislação, mas os orçamentos que você faz para os seus clientes, eles têm garantia, então tem que ser guardado esses orçamentos numa pasta digital fácil. Para quê? Para se amanhã ou depois você ter um problema, tiver que resolver, tiver que apresentar, inclusive um desses orçamentos, você tem ali em fácil acesso. Agora imagina, se você só trabalha, não documenta nada, não guarda nada, e tem um problema desse, você vai ficar descoberto até juridicamente, você não consegue se proteger porque você não tem provas. Então o controle administrativo, além de te trazer uma segurança e uma organização, ele também serve para documentar as provas, para você utilizar na defesa do teu serviço, para você defender inclusive o escopo do que foi contratado, porque o prestador de serviço, por exemplo, sabe que chega na metade do serviço, é agregado mais coisa, o cliente esquece de pedir uma outra coisa. Então se você não tem ali o orçamento documentado e guardado, se você tem uma reclamação posterior, você vai recorrer a quem? Vai ser a tua palavra contra a do teu cliente, e o cliente tem sempre razão, porque ainda que você ganhe uma discussão com ele, ele vai sair falando mal da tua empresa e vai queimar a tua imagem com outros clientes. Então, quando se tem tudo documentado, até mesmo esse risco de ter uma reclamação sem fundamento, ele é eliminado. E existe também uma organização do seu fluxo de trabalho. Então, imagina, o fluxo de trabalho do prestador de serviço, como é que funciona? Faz o orçamento, vende o serviço, executa o serviço, recebe o serviço, depois ele volta de novo para outro orçamento. Concorda comigo? Então, você vai ter nessa jornada orçamentos que vão ser feitos, mas não vão ser concluídos naquela hora. Você vai ter pagamentos que ficaram para receber depois de 30, 60, 90 dias. E se você não tem um administrativo para te ajudar a controlar isso, como é que fica? Como é que faz? Então, dependendo da demanda, você vai esquecer de cobrar o teu cliente. Você vai ter orçamentos que não foram fechados hoje, por exemplo, mas que daqui 30, 60, 90 dias o teu administrativo pode ligar e pode tentar concluir essa venda, se a pessoa estava sem dinheiro, se ela estava esperando o cartão virar. Mas para tudo isso, você vai ter que ter um administrativo eficiente, olhando para o teu negócio e controlando, inclusive, os contatos com esses clientes, os orçamentos, as propostas, os pagamentos, a emissão de nota fiscal, o prazo de entrega do teu serviço para você ser pontual ou até ser antecipado. Mas se você não tem uma organização administrativa, você vai pegando o serviço, pega outro, acaba se enrolando, não consegue entregar dentro do prazo, isso queima a tua imagem. Porque o administrativo, ele cria o ritmo para tua empresa andar. Esse ritmo existindo, você vai começar a ter previsibilidade do que vai acontecer no futuro.
E a previsibilidade, por sua vez, ela vai gerar a credibilidade e a estabilidade que o seu negócio precisa. E essa, para mim, é a parte mais importante que um administrativo pode ajudar em uma empresa, no controle financeiro da realidade do seu negócio. Porque você, por exemplo, sendo prestador de serviço ou até mesmo comerciante, é muito difícil você anotar todos os gastos que você faz pela tua empresa e todos os recebimentos. É ou não é o gargalo da tua empresa hoje? Então, você tendo um administrativo alinhado, você vai trabalhar com ele sempre que pagou uma conta, pede para ele anotar na planilha a data, a descrição e o valor. Os recebimentos ele vai controlar através das notas fiscais ou do extrato bancário, se você ainda trabalha sem nota fiscal. E principalmente ele vai anotar o que você gasta na rua. Pensa, todos os dias você vai prestar um serviço, você gasta com combustível, você gasta com alimentação, você compra algum material que falta na prestação daquele serviço. Tudo isso é um custo escondido que precisa ser documentado, e na hora de você for fazer o seu orçamento com o teu cliente, essa informação precisa ser levada em conta, senão você trabalha, se cansa e não consegue ver o lucro, porque às vezes o lucro está indo embora nos pequenos gastos que não são anotados hoje. Sem anotação dos custos, não tem como você formar o seu preço, ou você vai formar baseado no achismo ou no teu concorrente, só que ele, se ele fizer uma precificação correta, e eu acredito que ele faça, ele trabalha, ganha dinheiro, e você replica o preço dele, perde dinheiro, porque cada preço tem que ser baseado no custo da sua operação, não da operação do teu concorrente ou do teu vizinho. E principalmente no ramo da prestação de serviço, hoje é o que mais nós vemos, clientes tentando pegar cada vez mais serviço, falando que precisa ganhar dinheiro, quando na verdade o que ele precisa é ajustar o preço de vender o serviço dele. Porque ele está trabalhando, está tendo tantos custos envolvidos que ele não está levando em consideração. Quando sobra bem pouco. Ele acaba distribuindo tudo para material, tudo para o governo, imposto, tudo para mão de obra que ele contrata terceirizada, mas por precificar mal e não anotar tudo isso, ele acaba perdendo dinheiro e vai se cansando cada vez mais num loop vicioso e cansativo de trabalho. Também, para finalizar, o controle administrativo, ele te dá previsibilidade de expansão, de crescimento, de poder delegar alguma função da tua empresa, porque você já é o prestador de serviço. Já pensou, se a tua empresa for uma empresa de um funcionário só, depende de você para vender, depende para fazer o orçamento, para emitir a nota fiscal, para executar o serviço, para fazer uma ligação pós-venda, se deu tudo certo. Meu amigo, não tem como, minha amiga, não tem como. Então você precisa ajustar um departamento, um funcionário administrativo aí para quê? Para te ajudar justamente nisso, a ter as previsibilidades para você delegar essas funções. Você vai simplesmente pegar a informação, falar, anota, organiza, anota, envia para a contabilidade, emite essa nota e envia para o cliente, preenche o orçamento e envia para o cliente. E a sua mente vai esvaziando para você poder focar em cada vez prestar um serviço melhor, com mais excelência, prestando mais atenção no que realmente cabe à tua parte fazer. Empresa que depende hoje exclusivamente do dono, ela tem um teto de crescimento, ela tem um limite. E o limite dela, por incrível que pareça, é a tua energia. Se você, por exemplo, hoje tiver que parar de trabalhar por 3 dias sem atender o WhatsApp, sem executar o seu serviço, a tua empresa para e vira um caos? Ou ela continua trabalhando normalmente? Porque se ela para, você já está com gargalo, você já é o centro da atenção da tua empresa e isso precisa ser corrigido se você quiser manter essa marca consistente. Estamos caminhando para o término aqui, mas eu quero fixar na tua mente hoje qual que é a estrutura básica mínima para sua empresa poder funcionar sem ter dor de cabeça com o fisco e ainda vou além, para ela poder funcionar com crescimento, com uma ascensão, sem que você trave na sua operação. Então o primeiro passo é um modelo de orçamento padrão. Isso é o básico do básico, mas por incrível que pareça, tem empresários que hoje não têm, eles dão preço direto no WhatsApp e não tem ali a autenticidade da empresa dele. Então o orçamento padrão ele te passa o profissionalismo para você poder ganhar clientes, vender melhor, vender mais caro, passar maior credibilidade e segurança. Um controle financeiro básico para você anotar tudo que entra, tudo que sai e no final do mês não é para anotar isso num caderno também que você não vai nem olhar. De preferência um sistema ou uma planilha porque você tem que fazer esses cálculos sozinho, acompanhado do seu administrativo ou solicitando a ajuda da sua contabilidade, mas você precisa saber se o seu negócio realmente está dando lucro. Essa é a parte de você saber o seu salário, se está tendo recompensa todo o esforço que você está dedicando nessa empresa. Organização digital dos teus documentos. Você precisa ter em fácil acesso o cadastro da empresa, CNPJ, contrato social, último faturamento, declaração do imposto de renda. Você precisa ter os orçamentos, você precisa ter os documentos digitais, tá? Não estou dizendo nenhuma pasta em papel, porque hoje o mundo é digital. Então, o teu administrativo tem que digitalizar todo esse documento, de preferência, colocar num aplicativo do teu celular, num Google Drive, numa nuvem, para você precisar ter o acesso, precisar ligar para a pessoa e falar, ó, envia para mim para tal e-mail que está liberado. Não só isso, mas também armazenamento dos documentos fiscais e declarações que tem que ser armazenados por no mínimo 5 anos após a emissão. Então tem que ter uma pastinha de notas emitidas, separada por data, separada por competência, separada por ano, como você achar melhor, mas precisa existir esse arquivo de guardar as notas, XMLs e protocolos de declarações, guias de pagamento e os comprovantes também, principalmente porque pode acontecer do governo pedir esse comprovante se você não tiver, ou se tiver bagunçado o comprovante lá no extrato, mas não tem a guia paga, não tem como defender a sua causa perante o fisco, você vai ter que pagar de novo.
E o controle de data de vencimento. Então você vai ter que pagar salário, você vai ter que pagar imposto, você vai ter que pagar o seu INSS. É bom você ter alguém para te auxiliar, falar, fulano, amanhã é dia de pagar tal conta, porque na sua correria você pode esquecer, acabar pagando juros, acabar pagando multa ou acabar ficando inadimplente. Já pensou? Então o seu administrativo precisa te ajudar nessa função. Então, resumindo, o seu administrativo tem que ser uma pessoa que vai te ajudar a fazer os orçamentos e a emissão das suas notas fiscais, para você não depender de terceiros, de prazo, até mesmo de uma contabilidade somente de segunda a sexta-feira. O seu administrativo ele tem que te ajudar a controlar o financeiro da tua empresa, tudo que entra, tudo que sai, obrigações que você vai ter que pagar nos próximos dias, funcionários, impostos, guias, boleto de fornecedores, ele vai te lembrar. Ele vai, depois de você fazer o pagamento, documentar e arquivar de forma digital as informações da sua empresa para ela existir vida, para ela existir um histórico. Né? Então ele vai guardar ali na pasta digital, catalogado, tudo bonitinho. Ele vai responder os seus e-mails, fazer os orçamentos, responder o seu cliente, o seu telefone do WhatsApp, se você achar melhor, fazer as vendas. E tem muitas outras funções que ele vai executar, não sozinho, mas em conjunto com a contabilidade, para deixar a sua empresa tudo nos conformes, para deixar a sua empresa dentro da legalidade exigida. E aqui está uma verdade dura de ser ouvida, mas prestador desorganizado trabalha muito de verdade, mas aquele prestador que é organizado, ele cria uma estrutura e o esforço dele acaba sendo bem menor e o resultado muito maior. O desorganizado acaba virando um funcionário sem horário de entrada e saída do próprio negócio. Já o outro, por sua vez, constrói uma estrutura bem organizada que pode delegar e, inclusive, aumentar a sua renda com outros prestadores trabalhando para ele. No começo pode parecer um pequeno detalhe, mas depois de alguns anos vira uma diferença entre apenas sobreviver ou prosperar e crescer. Lembre-se, empresa não quebra só por causa de venda, a empresa quebra também, principalmente por falta de gestão. E aí, será que a sua empresa ela sobrevive sem um administrativo? Eu acho que não. Se você chegou até aqui, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo, comentar suas dúvidas. Se você ficou com alguma dúvida, comente para que nós possamos gravar novos vídeos e responder a sua questão, estudar o teu caso, analisar o teu caso. Aqui a gente aprende junto, a gente aprende na prática. Um abraço e até o próximo vídeo.